Olá, peregrino e peregrina que nos acompanha pelo nosso podcast Caminhos da Esperança, que hoje aqui conta com a ilustre presença do seminarista Kailon, seminarista Arthur. Sejam bem-vindos, meninos, que hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que seria o Ano Santo, as indulgências plenárias e a peregrinação jubilar. Muito tema muito importante a ser de conhecimento nosso, principalmente nós da comunidade São Francisco Xavier, que no dia 18/10 estaremos fazendo a nossa peregrinação rumo à Igreja Jubilar de Alvorada. Seja bem-vindo, meninos, mais uma vez ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, Emanuel. É uma alegria poder estar aqui no dia de hoje para poder falar sobre o jubileu, este tempo de graça, de misericórdia que a Igreja nos oferece para reavivar e nos fazer reexperimentar o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Muito obrigado pelo convite, meu querido amigo Emanuel, aqui para poder falar neste podcast de um assunto tão importante para a nossa fé, sobre o jubileu e da graça que este ano nos concede. Bom, antes de entrarmos no assunto das indulgências plenárias, de como fazer, vamos primeiramente entender o que é o Ano Santo, o que é o Ano Jubilar. Bom, Emanuel, o jubileu, o ano jubilar, ele é um tempo especial, como a gente tinha falado, que a Igreja proclama, geralmente de 25 em 25 anos, atualmente. Começou ali de 100 em 100 anos, depois de 50 em 50 anos. Hoje em dia é de 25 em 25 anos. O último que tivemos foi no ano 2000 e agora este, 2025. Não só estes que são considerados os anos jubilares ordinários, também é possível termos os jubileus extraordinários. Como, por exemplo, do Papa Francisco, que abriu o ano da misericórdia, se eu não me engano, acho que ele ano entre 2016, 2017, entre 2015 e 2017. Então, esses são os extraordinários. Então, neste ano, 2025, tivemos a abertura da Porta Santa lá em 2024, no dia 24 de dezembro, se eu não me engano, e vai ter seu fechamento ali no final desse ano, no dia 6 de janeiro. Então, o que é esse ano jubilar? Ele tem esse início, essa origem, esse fundamento na Sagrada Escritura, no livro de Levítico, lá no capítulo 25, principalmente, onde o Senhor ordena um ano de perdão, um ano sabático, de libertação e renovação para o povo judeu, para o povo judeu. Então é um tempo em que somos convidados a deixar para trás o que nos prende a recomeçar com o coração livre. Nós, seres humanos, somos sempre fadados, sempre temos essa inclinação de pensar assim, pecamos, Deus não vai mais olhar para nós, e temos a tendência de permanecer no pecado, muitas vezes por até uma vergonha ou medo de Deus. Mas a Igreja traz esses tempos assim para nos relembrar dessa misericórdia e dessa possível reconciliação que é tão querida pela parte de Deus, que deve ser buscada por nós. E a peregrinação faz muito parte da nossa vivência diária, Não só nesse ano santo, nesse ano jubilar de 2025, mas como em todos os anos da nossa vida. Sim, exatamente. Peregrinar é um gesto simbólico e espiritual também. Quando saímos de casa, caminhamos até um lugar sagrado, mostramos que queremos sair também do nosso comodismo, das nossas amarras, ir ao encontro de Deus. Mostra essa uma forma externa de expressar essa nossa disponibilidade, esse nosso querer de nos reconciliar com o nosso Senhor. A Porta Santa, por exemplo, representa o Cristo, que nos acolhe, nos convida a atravessar do pecado para a graça. Esse gesto também de atravessar a porta, assim, quando nós atravessamos uma porta no nosso cotidiano, estamos saindo de um lugar ou chegando a um lugar. Então, representa também o quê? Esta saída da vida velha, do pecado, e a entrada na vida nova, nessa vida da graça, que recebemos através ali do batismo, onde Cristo nos chama a nos reconciliar com Ele. Que bonito, então. Então, o jubileu é um tempo de caminhada interior, não só física, Isso, não só física. Toda essa realidade do ano jubilar, ou seja, qualquer aquele que a gente for fazer, tem que ter, como católicos, tem que ter sempre essa dimensão espiritual, sempre ter em vista esse ganho na melhor ou na maior configuração do nosso Senhor. Então, sempre ter em vista essa parte espiritual. Agora sim que entendemos um pouco sobre o que é o Ano Jubilar com o seminarista Kailon, passamos agora a palavra para Arthur, para ele falar um pouco sobre o tema muito importante, o que é a dúvida de muitas pessoas, o que é indulgência plenária.
Então, a indulgência plenária, ela é a remissão das nossas penas temporais deixadas pelo pecado. E a gente tem que entender um pouco essa dimensão das penas que é deixada pelo pecado. O pecado, ele nos dá uma dupla consequência, tanto o venial quanto o mortal, que nos privam de muitas coisas. Privam-nos da comunhão com Deus, da questão do nosso apego ao pecado, às coisas do mundo. E o pecado, ele vai nos deixar duas penas. Quando a gente está no sacramento da confissão, a gente está com a pena eterna. E quando a gente é absolvido dos nossos pecados, esta pena, ela sai, já não existe mais. E aí entra a pena temporal, que seria o nosso tempo, o purgatório ali. E a indulgência plenária vem com essa finalidade, de limpar essas penas temporais, com a remissão completa dos nossos pecados. E para a gente receber a indulgência plenária, nesse caminho, a gente tem que cumprir alguns estados que a Igreja nos dá, que é a condição de estar em estado de graça após a confissão sacramental, rezar nas intenções do nosso Santo Padre, o Papa Leão agora, e em alguns dias específicos eles pedem alguma ação específica para realizar. No nosso caso, como estamos vivendo o ano Santo Jubilar, uma ação específica que a gente pode realizar é passar sobre a porta santa de uma igreja jubilar. E aí, agora, a gente entra em muitos pontos que são abertos pelos nossos fiéis do mundo todo, que a gente tem que entender que a indulgência não perdoa os nossos pecados, mas só limpam as penas temporais. Muitas pessoas pensam, a indulgência é a mesma coisa que confissão, então. Não, não é. Porque a confissão tem um valor muito maior do que a indulgência, porque ali perdoa nossos pecados e tudo. E a indulgência limpa as nossas penas ali temporais. E aí vem muitas outras questões, de uma questão agora histórica. A gente lembra que a igreja, em algum tempo, as pessoas pegavam a indulgência e a igreja vendia. Em algumas partes, em alguns locais realmente existia isso, mas que foi amplamente criticado e foi rebatido pela igreja. Então, as pessoas hoje em dia falam muito disso, né? A igreja fica vendendo indulgências, essas coisas lá na Idade Média, não sei o quê. Isso não aconteceu com tão grande escala. E aí a gente vem com o consentimento das indulgências, que quando a gente vai pegar as Sagradas Escrituras, num versículo muito conhecido por nós, lá no Evangelho de São Mateus, no versículo 19 do capítulo 16, vai ter aquele famoso versículo que: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aí a gente vê o poder da igreja que ela tem para consentir essa graça para nos livrar das nossas penas temporais. Bom, então a gente bem sabe que existem dois tipos de indulgência, que é a parcial e a plenária. Queríamos que você, já completando a sua fala, falasse um pouco para nós as principais diferenças, né, entre elas duas. Então, uma grande diferença que a gente tem e que é notável é que a indulgência plenária, ela perdoa todas as nossas penas temporais, e a parcial perdoa somente uma parte delas. Mas a indulgência parcial, ela pode ser obtida de uma maneira muito mais fácil, porque é através de alguma oração que a gente pode fazer. A gente tem a indulgência parcial. Alguns exemplos pode ser o Creio, o Magnífica, são exemplos dessa questão. Aí tem ato de fé, tem a questão da caridade também, é
uma forma de obter a indulgência parcial, que é a gente ajudar o nosso irmão necessitado ali. Tem penitência, nossos atos de penitência, que a gente está combatendo os nossos desejos, e isso também é uma forma de lucrar as nossas indulgências parciais. E uma maneira que praticamente aqueles que realmente vivem a nossa fé e que portam os nossos objetos de devoção, cruz, um texto que a gente porta, os nossos objetos de piedade, assim se dizer. Então, ela não é como algumas pessoas, uma variação regional, dizem, não é um atalho para o céu, né? Não. A indulgência ela é algo que nos estimula a nossa conversão. E não é um atalho para o céu porque a gente não necessita dela necessariamente. A gente pode ficar a nossa vida inteira sem conhecer o que é uma indulgência plenária. Então, o que realmente faz diferença na nossa vida é as questões práticas da nossa fé. Participar da Santa Missa, confessar, receber Jesus Cristo na Eucaristia, adorar o sacrário, ele exposto. Então, isso realmente que vai nos levar ao céu. Mas as indulgências, elas estão ali para nos ajudar, entrando nesse quesito, e não sendo um atalho. Bom, como você falou um pouco sobre a indulgência, explicou a diferença da parcial e da plenária, agora a gente vai passar por um ponto que também é muito importante, principalmente, né, de ser falado, que é como o peregrino pode separar corretamente para receber essa indulgência plenária. Isso é muito importante, bem sabe, na igreja, nada é por acaso, né? Nada é um caminho fácil, é um caminho diário. Então, é igual eu falei no bloco passado, a igreja ela vai nos pedir 4 condições principais, que é a confissão sacramental, porque para recebermos a indulgência plenária, a gente precisa estar em estado de graça, com a nossa alma limpa e purificada por este sacramento. Outra coisa é a comunhão eucarística, que é na questão que a gente precisa participar da missa e ali comungar. A oração nas intenções do nosso Santo Padre, que normalmente as pessoas rezam Pai Nosso, Ave Maria, e o desapego ao pecado, que é aquilo que a gente sempre pede. Quando a gente vai se confessar, o sacerdote, no momento oportuno, você vai falar, não, a gente tem que ter esse desapego. E como para alcançarmos a graça do céu, a gente realmente precisa desapegar do nosso pecado de estimação, do pecado que tanto nos persegue, assim como de todos os outros. E geralmente essa é a parte mais desafiadora da nossa conversão, da nossa salvação. E uma dúvida recorrente que a gente encontra em muitos casos tudo isso precisa ser feito no mesmo dia? No nosso caso, que a nossa peregrinação ocorrerá dia 18, no próximo sábado. Seria necessário eu fazer todos esses passos no sábado? Não. A igreja, como sabe que é muito diverso e amplo aquilo que a gente faz, ela deixa dias, algum tipo. A indulgência eu vou receber no sábado, nosso exemplo aqui para os nossos fiéis. Então, alguns dias antes ou alguns dias depois, eu posso fazer algumas etapas, como a confissão eu posso fazer antes ou depois, o desapego, essas coisas. A única coisa que seria realmente, eu acho que obrigatória, seria a oração nas intenções do nosso Santo Padre. É aquilo que a gente precisa. E também porque a indulgência plenária também é para ser um gesto nosso de conversão e essas coisas, sempre nos ajudar. Existem lugares específicos para a indulgência? Sim. No nosso começo a gente tinha como Roma o centro das nossas peregrinações, mas muitas pessoas não têm condições de ir até lá. Então, ficou como? As dioceses podem ter locais de peregrinações jubilares. Tem as suas igrejas, no caso da nossa diocese,
temos 7 igrejas jubilares espalhadas pelas nossas foranias. Cada forania tem uma igreja jubilar e a nossa sede diocesana tem 2. No nosso caso, a nossa igreja jubilar é a paróquia Nossa Senhora da Guia, aqui em Alvorada do Norte. E ali é um lugar específico para a nossa indulgência. E agora a gente vai fazer uma pergunta muito importante, que é aquilo que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a nossa peregrinação não vira um passeio. A gente bem sabe que a gente tem que manter a nossa atenção, principalmente, né? Tudo que nós formos fazer para Jesus, temos que fazer da melhor forma, sempre mantendo a nossa atenção para Jesus. E como que podemos evitar esse tal acontecimento? Então, para a gente realizar de uma maneira boa a nossa peregrinação e evitar isso que você falou, é a nossa intenção. A gente já tem que ir com a cabeça erguida e o coração em Deus, vendo que essa peregrinação é um momento da nossa igreja que a gente precisa corresponder com a nossa fé, indo rezando, fazendo um momento de silêncio, um grupo ali específico para ir rezando entre si. Então a gente assim sempre precisa estar com a nossa mente e o nosso coração abertos para Deus e não dispersos para essas coisas que podem virar passeio, essas coisas. E também não dispersar as nossas mentes naquilo que pode acontecer durante o trajeto também, que pode acabar que a gente pode esquecer a intenção. Exatamente. Precisamos tomar cuidado, porque é uma peregrinação grande, né? A nossa programação, as equipes estão cuidando de tudo, tá? Temos um número bem grande de fiéis que vão fazer a peregrinação, com a graça de Deus. Então a gente tem que sempre tomar cuidado para manter a atenção, né? Por ser muita gente ali, qualquer coisinha tira o foco da gente, né? Tira a centralidade ali da nossa mente, né? Bom, agora que falamos um pouco, né, sobre o que é ano jubilar, sobre a indulgência, como conseguir, a diferença da plenária e da parcial, eu separei algumas perguntas para você, Kylan, para você responder. Posso dar continuidade? Vamos sim, vamos lá. Então, tem muito se a pergunta principalmente sobre a questão das crianças. Como funciona as crianças e idosos? Elas também podem receber a indulgência plenária? Também sim. Elas também podem receber, né? A graça é para todos. Deus não escolhe ninguém, seja por aparência, por idade, ou lá for, mas Ele olha o nosso coração. Se o nosso coração ele está inclinado à graça de Deus, Ele nos concede. É possível para nós alcançar e adquirir a indulgência. Ótimo. E outra questão também que se é muito perguntado é sobre a questão dos entes já falecidos. Nós podemos oferecer as indulgências por ele? Como funciona esse processo? Sim, podemos, mas não somente pelos falecidos, mas também pelos que estão vivos. É importante a gente ter isso na nossa mente. Assim, a igreja, ela nos dá essa possibilidade que a gente ofereça a indulgência por um fiel defunto, e isso é um lindo gesto de caridade espiritual, né? Mas como eu falei, não só para os nossos irmãos falecidos, mas também para aqueles que estão vivos. Então, vamos imaginar aqui que você tenha alguém mais velho, um avô, um bisavô, que talvez não tenha esse entendimento sobre a indulgência, a importância de recebê-la, de adquiri-la, e você pode também lucrar essa indulgência na intenção desse perdão da pena temporal também desse ente que está vivo, mas também daquele que está morto, né? Isso se dá graças à comunhão dos santos, né? Da mesma forma que eu posso rezar por você, eu também posso lucrar essa indulgência por você. A próxima pergunta é a seguinte: e quem não consegue confessar por alguma imbecilidade, confessar antes da peregrinação, como faz? Então, ele deve procurar o sacramento o quanto antes, né? O importante, claro, é a disposição sincera para a conversão, porque Deus acolhe esse desejo do coração, essa sinceridade do coração. Então, claro, como falei, você precisa ter sempre isso em mente, né? Buscar a confissão sempre que possível, seria melhor que fosse antes.
né? Mas, não foi culpa minha, o padre não conseguiu me atender ou tive algum outro empecilho. Então, você tendo essa intenção de conversão, de arrependimento dos seus pecados, passou ali o dia, a data da peregrinação, da data de lucrar essa indulgência, num dia após, né, tipo naqueles 8 dias antes ou após o dia da indulgência, você pode se confessar na primeira oportunidade, né? Também não vamos ficar empurrando com a barriga, né? Não, depois. Não, temos que ser sinceros, e buscar firmemente a confissão. Bom, uma outra pergunta, a gente está nessa última semana, quais seriam algumas orações, algumas leituras de alguns livros, né, sobre meditação que você indicaria para essa última semana? Como a gente bem sabe, exige de nós uma preparação, né? A gente, como Arthur explicou, o coração, a gente tem que estar aberto à mudança, à nossa conversão, gera em nós conversão. Quais seriam algumas orações, livros que você recomendaria para nós nessa última semana, para nos prepararmos? Olha, não diria bem sim, orações específicas, né? Livros que eu recomendaria, não só nessa ocasião, mas para todo ano, né? Além da própria Sagrada Escritura, que isso é muito importante, ela que é esta fonte de alimento de muitos, foi fonte de alimento espiritual de muitos santos, também é para nós, né? Então, além da Sagrada Escritura, um livro que eu tenho em mente agora, que é de um grande ganho espiritual, seria Os Exercícios Espirituais de São Inácio de Loyola, por exemplo, ou o famoso Imitação de Cristo, né? E tem um que não é tão conhecido, mas também é de Thomas Kempis, que é o Imitação de Maria. São esses livros mais para uma reflexão, né? Que nos chama a nos interiorizar e buscar essa purificação do nosso coração, essa maior inclinação para o arrependimento dos nossos pecados, que, como foi falado durante esse podcast, é de suma importância, né? Essa predisposição para o arrependimento, para alcançar o perdão. Então, Arthur e Kylan, chegamos aqui ao fim do nosso episódio, mas com o coração cheio de esperança. E queríamos que você destinasse uma mensagem para se preparar para o jubileu. Queríamos que você deixasse uma mensagem para aqueles que nos acompanham, aqueles que irão principalmente fazer a peregrinação conosco no sábado, dia 18. Eu acho a mensagem que eu diria que seria mais importante para deixar aquilo que foi falado durante o podcast, né? Esse tema, por assim dizer, principal, que é não tem medo de recomeçar, não tenhais medo. Deus, ele nunca nos abandona. Em verdade, somos nós que abandonamos a Deus. Ele sempre está ali disposto a nos acolher, a nos perdoar e a renovar a nossa vida. Então, não tenha medo de recomeçar. O jubileu, ele é o presente de Deus. É um tempo para atravessar a porta do nosso coração e reencontrar a alegria do Evangelho. A cada passo que será dado durante essa nossa peregrinação, que seja, cada um desses passos seja essa chance de conversão, de recomeçar, certo? Assim como meu irmão Caio falou, dessa questão de não ter medo de recomeçar, é importante porque nosso jubileu é o jubileu da esperança. A esperança que a gente deve ter nos tempos melhores, a esperança que a gente tem que ter na nossa salvação, de conseguir aquilo. Então, a gente tem que ter esperança, porque é como a frase, lema do jubileu vai dizer: a esperança não decepciona. Então, que a gente tem esperança neste jubileu de fazer aquilo que Deus quer para nós e que a gente precisa estar disposto a fazer para conseguirmos a nossa santidade e a nossa salvação. Muito obrigado, ministro, pela palavra, pela participação de vocês. Que Jesus Nossa Senhora possa sempre ser recompensa de vocês todos. E para você agora que nos acompanha, passaremos agora algumas informações sobre o dia 18/10, que é o dia que ocorrerá a nossa peregrinação jubilar rumo à Igreja de Alvorada. A nossa concentração está prevista para as 5 horas da manhã, na paróquia São Francisco Xavier, com o café da manhã servido às 5h30 da manhã. E a peregrinação tem previsão de início às 6 horas da manhã. Durante a peregrinação, iremos rezar o Santo Rosário meditado. 9h15, previsão de chegada dos peregrinos na Igreja Jubilar.
Às 9h30, ofício da Imaculada Conceição cantado. Às 10h15, Santa Missa, presidida pelo nosso pároco Padre Wagner. E com o retorno previsto por volta das 11h30 e meio-dia. Amado povo de Deus, da querida paróquia São Francisco Xavier de Buritinópolis, juntamente com o Padre Wagner, nosso pároco, convido você e sua família da nossa cidade de Buritinópolis, do município, de lugares vizinhos, para participar conosco de uma caminhada do Ano Santo de Buritinópolis até a Igreja Jubilanda de Alvorada do Norte. A caminhada será neste sábado, dia 18, dia de São Lucas, e vai sair às 6h, com cantos, orações, uma caminhada bonita, silenciosa e profunda. Você não precisa ter preocupação, porque haverá uma equipe de cuidado, de zelo, para que nada aconteça no trajeto de Buritinópolis a Alvorada. Venha participar conosco, traga suas intenções e vamos celebrar a missa, rezar pedindo pelas indulgências plenárias para aqueles que estão em condições de recebê-las. Conto com a sua participação. Venha conosco viver o Ano Santo da Redenção 2025, participando nesse dia 18 de outubro, às 6h, da grande caminhada penitencial até a Igreja de Alvorada, Nossa Senhora da Guia. Venha conosco, vamos nos reunir na Igreja de São Francisco Xavier em Buritinópolis e sair às 6h. Conto com a sua participação e com as suas orações. Aqueles que não puderem ir por motivo de saúde, idade, reze por aqueles que vão caminhar na fé. E nós rezaremos por vocês. Fiquem com Deus. São Francisco Xavier, rogai por nós. Uma mensagem final a você, peregrino. Lembre-se sempre, a indulgência plenária não é um prêmio, mas é um convite à misericórdia. Para mais informações, procure o site da nossa diocese ou as páginas oficiais do Jubileu 2025. Mais uma vez, meninos, obrigado pela presença de vocês e principalmente você que nos acompanhou durante todo esse período. Muito obrigado pela sua presença. Isso aí, Emanuel. Mais uma vez também muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite para poder estar aqui hoje, né? E também obrigado a vocês, queridos ouvintes, e espero, né, que essa nossa conversa, essa nossa reflexão de hoje possa ter agregado na vida espiritual de vocês e nessa preparação para a nossa peregrinação. Então, muito obrigado pelo convite, meu querido amigo Emanuel, de poder estar participando neste podcast, Caminhos da Esperança, e que as palavras que pronunciamos aqui possam agregar na vida de vocês, nossos queridos fiéis que acompanharam, sobre o nosso jubileu, sobre as indulgências, e que possa ajudar na conversão de vocês e no aumento do amor a Deus. Agradecemos a vossa sublime presença neste podcast. E para fechar com chave de ouro, terminemos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso, por intercessão de São Francisco Xavier, abençoe os nossos peregrinos e suas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos, que minha agenda está puxada. Ai,